Vocês têm acompanhado aí, tá tendo um limpa nas prefeituras de São Paulo. Várias prefeituras estão envolvidas na contratação de empresas cujos sócios dessas empresas são integrantes do PCC. O Ministério Público fez uma investigação pesada e encontrou ramificações dessa facção criminosa infiltrada nas prefeituras. Então, eu não sei se o PCC está agindo em resposta e aprendendo o que o bolsonarismo fez, ou se ele já fazia antes do bolsonarismo. Mas o fato é que vários contratos de prefeituras de São Paulo foram feitos com empresas que são empresas de fachada do PCC. Então, na prática, o Estado está pagando, financiando a compra de drogas pelo PCC, a compra de armas, a execução de pessoas, ao furto de carros, todos os crimes que compõem ali a rede de crimes que essas quadrilhas cometem. E o Jornal Nacional destacou essa matéria, mostrou o que está acontecendo. E para piorar a situação, o prefeito da maior cidade do Brasil, o prefeito de São Paulo, pode estar voluntariamente associado a isso. Pode ser que ele venha a ser apontado como alguém que está associado a essas quadrilhas, associados ao PCC. Como assim, Rony? Porque as duas companhias que prestam serviço para a Prefeitura de São Paulo de transporte público, de ônibus, são do PCC. E o Ricardo Nunes tentou defender essas companhias quando a investigação começou, inclusive falando que elas são maravilhosas e que não ia tirar os caras. Depois ele acabou tirando, quando o pau comeu mesmo. Mas para piorar, tem uma matéria antiga que ninguém nunca imaginou que ia ter relevância, que registra uma denúncia feita por uma cidadã qualquer. Essa cidadã, ela discutiu com uma pessoa por causa, acho que bobagem lá, nem interessa o motivo, briga de vizinho, não sei. E ela foi ameaçada. E a ameaça que ela sofreu foi a seguinte: você não mexe comigo que eu sou mulher de bandido. O meu marido tem ligação com o PCC. Eu vou mandar eles ir atrás de você. Uai, Rony, mas... Tá, tô entendendo, mas o que isso tem a ver com as prefeituras? Sabe quem era essa mulher que fez a ameaça? A mulher do Ricardo Nunes. Mas você tá falando certo? Tem a matéria, tá publicada, tá registrado lá, isso que aconteceu lá no Caixa Prego, lá atrás. Ai, Rony, isso é fofoca. Tô de acordo. Isso não prova absolutamente nada. Mas analise em conjunto. Veja, a mulher de um vereador, na época ele era vereador. Aí a mulher vai falar o seguinte: meu marido é um cara honesto. Não, ela fala assim: meu marido é do PCC. E você não mexe comigo não, senão eu vou mandar quebrar você. Tempos depois, o marido dela ganha a prefeitura, vem a prefeitura como vice do que faleceu, Bruno Covas, e contrata duas empresas. As duas são no PCC. Aí abre a investigação, o que o prefeito faz? Cancela os contratos ou autoriza o embargo, uma administração imediata. Não, ele vai lá falar que o transporte, as empresas são idôneas, tá tudo beleza, merece respeito. Aí o jornalista fala assim: pô, mas você tá de sacanagem com a minha cara? Tá defendendo os caras? Então é muita coisa junta. Aí dito isso, essa é a matéria. Aí eu vou mostrar pra vocês os dois vídeos, um do Jornal Nacional e um do Fantástico, que esclarecem maiores detalhes do que está acontecendo. O Ministério Público de São Paulo descobriu que o PCC pagava propina a funcionários de prefeituras paulistas. E eles chegavam a escrever os editais para que os bandidos ganhassem licitações. Os promotores afirmam que o esquema de fraude em licitações envolvia 18 cidades da região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista e do interior. Os contratos assinados nos últimos anos somam mais de 200 milhões de reais. Na semana passada, policiais e promotores cumpriram 15 mandados de prisão. 3 vereadores estão presos. O empresário Wagner Borges Dias, que está foragido, é apontado como chefe desse esquema criminoso. No celular de Wagner, os investigadores encontraram fotos e vídeos de armas e munições. O dinheiro ficava escondido em cofres e dentro do carro. Eu vou guardar aqui, ó. Ao analisar o quadro societário das empresas ligadas a Wagner, os promotores descobriram os nomes de integrantes do PCC. Entre eles, Márcio Zeca da Silva. Em 2021, ele foi flagrado com 200 porções de cocaína escondidas no fundo falso de um carro de luxo. 2 anos depois, em 2023, a justiça condenou Márcio, um ex-vereador e outras 6 pessoas por organização criminosa. O grupo era acusado de usar uma cooperativa de vans que atuava no transporte público de Suzano, na Grande São Paulo, para lavar dinheiro do PCC.
Então, como vocês viram aí, várias prefeituras do estado de São Paulo estão envolvidas com o PCC. De que forma, Rony? Elas criam empresas para fazer serviço público que vai ser terceirizado pela prefeitura. E, Rony, mas aí, por que não tem empresa honesta que concorre com eles? A associação, segundo o Ministério Público, do PCC com as prefeituras é de tal forma que a licitação é fraudulenta, marcada. Você já ouviu falar em licitação de forma marcada? E licitação é o quê? Licitação é algo que te impede de comprar de quem você quer e vai te obrigar a comprar da empresa que oferecer a melhor proposta. Para isso, é permitido que você faça na licitação a especificação de certas qualidades que o produto tem que ter, porque aí você elimina as porcarias. Então você fala assim, eu quero comprar um carro, mas esse carro tem que ter tração nas 4 rodas. Então você já elimina meio mundo de carro. Eu quero comprar um carro, mas esse carro tem que ter freio a disco nas 4 rodas. Esse carro tem que ter freios ABS, esse carro tem que ter airbag. Você vai especificando. É nessa hora que entra a associação do PCC com a prefeitura. Segundo as investigações, quem estava especificando essas especificações era o próprio PCC, de forma a fazer com que a empresa deles fosse escolhida. Que produtos nós oferecemos que as outras empresas não têm? Que tamanho são os nossos carros? Qual a quantidade de veículos? De que forma pode ser o nosso filtro para que no final da busca saia só a gente como vencedora? E nisso, quando isso acontece, muito provavelmente tem uma coisa envolvida também chamada rachadinha de contrato, que é uma coisa que vocês não ouviram falar aqui nesse canal ainda, mas eu vou falar pra você como é que funciona. O cara te contrata, quanto que é seu serviço? Meu serviço é 100 mil reais. Eu vou te contratar por 200. Você vai pegar, vai ficar com os seus 100 e os 100 se devolve pra mim. E eu vou fazer você ganhar a licitação. Me diz aí como é que tem que ser você pra você ganhar. Ele vai, explica, e aí você ganha a licitação. No caso, não estava nem explicando, o cara estava vindo montar a licitação para que ele mesmo ganhasse. E a próxima matéria, eu não sei se no vídeo vai mostrar, mas eu tenho a matéria escrita que mostra, que o PCC estava entregando dinheiro, pelo menos em uma das prefeituras, o que provaria o que eu estou te falando. Que nesse esquema, muitas vezes, há um esquema de rachadinha, de devolver o dinheiro. Mas pode ser outro tipo de pagamento também. Pode ser, como eu disse, que o prefeito faça parte da quadrilha. Então ele vai pegar esse dinheiro não voltando para ele através do contrato, mas lá através das ligações que ele tem com a quadrilha de outra forma. Então tem o segundo vídeo aqui. A prefeitura contratou a UpBus em 2018. Até 2023... Aqui são as duas empresas de São Paulo que eu falei para você. Tem a UpBus, que tá no PCC, e a outra que ele vai falar também é PCC. A empresa recebeu 391 milhões de reais dos cofres públicos. Em nota, a defesa disse que Cebola não é sócio da empresa e não faz parte da organização criminosa. Segundo o advogado, ele está foragido porque aguarda o resultado de recursos. Fizemos uma pesquisa no site da Junta Comercial de São Paulo. A Transwolf existe desde 1987. Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, virou sócio em 2005 e atualmente ele também é diretor e administrador da empresa. Quem são os sócios? Tem capacidade financeira para arcar com esse serviço que o Estado está concedendo a essa empresa? Então talvez uma pesquisa rápida no Google pudesse esclarecer que alguns deles eram criminosos foragidos, inclusive. Houve uma negligência, houve omissão, né? Não só da gestão atual, mas das gestões passadas. Não dá para aceitar, em hipótese alguma, o Ministério Público querer jogar uma responsabilidade sua e da Polícia Civil para a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem obrigação nenhuma de checar se está contratando criminoso ou não. Quem tem que ir atrás de criminoso é a Polícia Civil e o Ministério Público. Com certeza, esse processo seguiu um rito. Foi firmado o contrato com a empresa, para a empresa prestar o serviço. Pode ser que apresentaram documentos falsos. Aí nós somos vítimas, se isso aconteceu, né? As investigações apontam ainda que policiais militares ajudaram a dar proteção aos sócios das duas empresas. O que nos mais interessa é saber se eles sabiam quem eram os dirigentes, se sabiam que integravam a facção criminosa. Basta uma pesquisa na internet, você já sabe para quem você está trabalhando, né? Havendo qualquer indício de que houve negligência, ou pior ainda, eles foram coniventes com isso, eu garanto que serão severamente punidos. Na terça-feira, 6 pessoas foram presas, entre elas o Pandora. A defesa dele não falou sobre as acusações de lavagem de dinheiro. Sobre a tentativa de libertar um preso, disse que o caso foi arquivado e que Pandora não teve nenhum envolvimento.
Décio Gouveia Luiz, o português, responde em liberdade. A defesa diz que ele não é do crime organizado e que é inocente das acusações. Também havia um mandado de prisão contra Cebola, mas ele continua foragido. Numa casa que seria dele, a polícia apreendeu munição e armas. A justiça afastou a cúpula das duas empresas, que estão agora sob intervenção da prefeitura. Os ônibus continuam circulando. Na quarta-feira, o prefeito postou este vídeo ao visitar a Upbus. Queria aproveitar aqui e parabenizar, porque quando a gente tem uma concessionária que presta um serviço, que atende o passageiro... Você estava elogiando a empresa mesmo? Elogiando o serviço prestado. Não foi isso que ele fez. Quando você tem uma concessionária que está prestando um serviço ao povo, certo? Ele elogiou a concessionária. Por que está enfatizando isso? Porque foi logo em seguida a denúncia, ele correu para defender a empresa. Mais uma vez, para você tirar a sua dúvida. Quarta-feira, o prefeito postou este vídeo ao visitar a Upbus. Queria aproveitar aqui e parabenizar, porque quando a gente tem uma concessionária que presta um serviço, que atende o passageiro... Você estava elogiando a empresa mesmo? Elogiando o serviço prestado. Muito importante mostrar para o funcionário, para o trabalhador e para o fornecedor de que eu estou garantindo a continuidade para que a gente possa ter o transporte coletivo garantido. Uma vez que for comprovado que existe alguma ligação com o PCC, automaticamente nós vamos romper o contrato. No mês passado, este passageiro ficou revoltado com a Transvolf. Os ônibus da empresa estavam demorando 2 horas para chegar ao terminal. Só este ano, a prefeitura aplicou mais de 16 mil multas contra a Transvolf e 1.000 contra a Upbus. A maioria por não cumprir a viagem programada. Elas prestam um bom serviço? Elas têm um serviço satisfatório. Se ela prestasse um bom serviço, ela teria milhares de multas? São multas por atraso. Não, o ideal seria não ter multa. A forma como a gente quer governar. Austeridade, cobrança dos nossos fornecedores, das concessionárias, para que eles possam cada vez estar melhorando a sua prestação de serviço. Muito bem, esse é o segundo vídeo, tá? Aí ontem, no Twitter, essa tag aqui tava tomando conta, ó. Porque PCC significa Primeiro Comando da Capital, mas o pessoal substituiu aqui, né? PCC significa Patriotas com Crime, né? Por que, Rony? Porque todas as prefeituras são bolsonaristas. Isso nos faz lembrar, inclusive, do que está acontecendo lá no estado do Sul, eu não lembro qual agora, se é Santa Catarina. Santa Catarina chega a 22 prefeitos presos por suspeita de corrupção. Todos bolsonaristas, 22 prefeitos. O bolsonarismo é um grupo de bandidos e apoiadores de bandidos que não reconhecem que são bandidos. Mas o não reconhecimento por parte do bandido de que ele é um bandido não o torna mais bandido. E quem determina se uma pessoa é criminosa ou não é a lei e a justiça que condena as pessoas. Então, está provado matematicamente que os bolsonaristas prefeitos estão sendo destaque em prisões, em irregularidades, em tramóias, não só prefeitos, deputados caçados, senador caçado, tudo é bolsonarista. E essa é a nova política. Agora se inscreve, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, senta dando like, a gente volta e fui.